Ô Lucas, e assim, a gente vê aí nesse papo nosso, né, que tem uma questão que eu falo muito, né? A gente está no século XXI aqui, na era da inteligência, né? E às vezes a gente vê as empresas muito ainda naquela coisa do esforço massivo, né? Eu chamo da metralhadora. E aí a gente está conversando aqui e você está colocando inúmeros fatores que tem a ver com essa questão da inteligência, cara. Então, Exato. assim, é muito importante a gente entender. Queria que você falasse até como é que você está organizado aí na Bétega em Isso. relação à inteligência, né? Porque cara, hoje em dia não dá para eu trabalhar com cobrança, e eu sempre falo que eu trabalhei com vendas numa etapa da minha carreira, né, rapidamente, e venda é o seguinte, é uma descagem massiva. Quem te atendeu, você vai lá e tenta vender, né? Cobrança não, cobrança é um negócio que é tiro de sniper, né? Precisão. Cara, não dá para hoje eu ter um processo de cobrança e eu achar que tá bom, vai dar certo. Não, eu tenho que ter inteligência aplicado. Fala um pouquinho disso e como é que a Betega tem essa separação. Tem uma equipe que hoje está só analisando os resultados, porque não tem como ser diferente, né, no meu ponto de vista. Não tem como ser diferente, Eduardo. Esse é um ponto assim muito relevante para nós, porque o nosso time, de fato, ele é muito competente do lado de cá. São pessoas aí que têm essa missão de desmistificar um pouco esse mercado e fazer com que a gente consiga ter velocidade, mas ter velocidade com muita qualidade. Entende? Então, assim, o nosso time de Muito bom. dados hoje, ele subsidia todo o nosso processo operacional. Então, imagina assim que a assessoria de cobrança hoje tem o supervisor na ponta, o supervisor ele é responsável por contratação, por desligamento, esse gestor ele é responsável por fazer a estratégia do time, esse gestor é responsável por fazer gestão de pessoas, esse gestor é Muito responsável por bom. diversas áreas e acaba fazendo muita coisa, entende? E a Bética entendeu que a melhor coisa que a gente foi fazer foi criar, de fato, todos os setores dentro do nosso processo, para que tenha o responsável de cada área e a gente tenha aí toda essa visualização. Então, hoje, o gestor de pessoas, ele faz o quê? Ele gerencia pessoas, ok? Então, a gente tem o nosso back Perfeito. office aqui, que é uma pessoa muito boa no que faz, e essa pessoa consegue trazer essa leitura de carteira por carteira. A gente consegue penetrar essa carteira de uma forma mais sólida, de fato, onde a gente consegue trazer todas essas informações através do nosso enriquecimento de dados e trazer o histórico daquele cliente que ele paga, entende? Então, assim, dentro da minha atividade hoje de massificação, o que vira CPC e o que eu consigo converter dentro desse CPC e depois o que vira pagamento. Tá aí aquele cliente que ele não realizou o pagamento, Eduardo, de que forma eu trabalho ele no segundo momento, entende? Então, a quebra hoje, a gente tem que entender que a gente já fez o trabalho mais difícil, que é conseguir chegar nesse cliente, entende? Que é um Muito bom. CPC, que é a pessoa que já conversou com a gente, que é essa pessoa que quer de fato pagar, entende? Então, muitas vezes a gente Legal. perde esse cliente por conta de estratégia, por conta desse cliente que de fato, Isso. assim, nessa correria do mês que a gente tem de entregar a meta para os nossos Exato. clientes, e do colaborador de chegar no objetivo individual dele, a gente acaba passando batida, a gente precisa voltar nesses casos, tratar esses clientes novamente e fazer com que esses clientes entrem na cadeia de CPC e aí sim a gente comece a conversar criando a necessidade de pagamento dele, entende? E vai ter Muito aquele bom. cliente que de fato a gente não conseguiu trabalhar. A gente não conseguiu converter ele ainda dentro do CPC. Tá, e qual que é a próxima etapa que a gente vai fazer? Entende? Então, a gente precisa ser inteligente em relação a esse ponto. Talvez esse cliente seja um cliente de primeiro contato, entende? Então, esse cliente precisa criar todo o contexto para ele dessa inadimplência. Tem aquele cliente que ele não está efetuando o pagamento da parcela, onde eu preciso ser um pouco mais robusto em relação à minha negociação, a fim de conseguir regularizar. E aí a gente precisa entender, primeiro, se o nosso time está adequado em relação à quantidade de contratos que eu tenho na minha base. Então, tem bases que são pequenas para muitas pessoas trabalhar, essa base ela vai ficar saturada. Tem contratos que são gigantescos e que eu tenho pouca pessoa para dar o giro nessa base, por mais que eu intensifique essas ações, eu não consigo rodar essa base no mês. Então, tudo isso hoje, é como eu falei para você,
Tem áreas dentro da Bétrica que conseguem entregar isso só para a gente tomar essa decisão, entende? Por qual canal a gente vai Muito bom. utilizar, qual que é o cohort que a gente vai trabalhar, qual que é a safra de clientes que a gente vai conseguir converter. Então, todos esses fatores facilitam na tomada de decisão sobre por onde que eu vou atacar, entende? Que bom.